Frei Vitório Infantino é o convidado de hoje do programa Gente em Destaque. Ele nos recebeu em sua casa em Caçapava, cidade aonde chegou em 1967. Frei Vitório é italiano, da comunidade de Tricarico, hoje com pouco mais de 6 mil habitantes, e chegou ao Brasil há quase 50 anos, em 1966. Depois de chegar em São Paulo e passar por Santo André e Caçapava, veio para Jacareí no começo dos anos 70. Aqui, conseguiu fundar o Hospital São Francisco de Assis, Hospital do Frei. Na nossa conversa, Frei Vitório vai relembrar momentos de sua vida, a infância na Europa, as dificuldades que enfrentou e também contar como foi a sua saga que o levou à fundação do hospital, atualmente uma das referências na saúde no Vale do Paraíba. Além disso, vamos falar sobre a religião, a fé, as crenças das pessoas e a opinião dele sobre estes assuntos. Bom, Frei Vitório, obrigado por nos receber aqui no seu cantinho, né? Obrigado esse lugar bonito aqui, a gente está com a sua capela aqui de fundo. Vamos falar um pouquinho começar falando sobre a sua infância. O senhor nasceu numa comunidade bem pequena da Itália, né? Fala um pouquinho sobre como é esse lugar. O lugar é uma cidade pequena, histórica, como muitos lugares da Europa. Ela já existia na época dos romanos e atualmente a estrutura dela é do ano 1200, 1300, com todos os monumentos, as ruas estreitas. Para ter uma ideia, não passa carro dentro da cidade, a não ser uma rua principal só, que passa carro pequenininho só. E o resto não tem como passar. E foi incrível porque eu tive a sorte de viver na minha infância a vida que se vivia 1000 anos atrás. Mesma coisa, né? A mesma coisa. Quando eu era criança tinha só 3 carros lá na cidade. E tudo a lombo de burro, mula, cavalo. Tinha 12 mil habitantes com 7 mil animais. Nossa. Então saía de madrugada com uma procissão. Mas lindo, lindo assim. Hoje em dia, eles tivessem guardado aquela estrutura, seria um lugar turístico apaixonante, porque reproduziria a estrutura de como se viveu durante centenas e centenas de anos, porque com a tecnologia que mudou. Uhum. Então, era uma vida olhando a correria do mundo moderno, até muito poética, muito bucólica. A gente brincava nas ruas, não tinha perigo nenhum. Os pais podiam ter mais filhos porque eles ficavam lá perto de casa, tudo. E como é que foi passar a infância do senhor numa Itália destruída pelo pós-guerra? Como é que era essa parte? A Itália destruída pós-guerra tem os problemas que tinha. Primeiro, durante a guerra, eu tive 3 irmãos na guerra. 3? 3. Um dos quais morreu na Rússia. Outros 2 depois voltaram feridos, e o qual agora está com 101 anos, ainda estuda em 5 línguas. 101 anos? 101 anos. Estuda 5, 6, 7 horas por dia. Então, a pobreza era total. Se vivia pela sobrevivência. Para você ter uma ideia, até os meus 15 anos, eu era alto 1,45 m. Nossa. Depois, com a alimentação, em um ano, espichei 18 centímetros. Ter uma ideia do que a gente passou. Mas a gente vivia feliz, não reclamava. Éramos todos pobres. Ninguém ensinava a ter raiva dos ricos, que tinham os proprietários, poucas famílias proprietários das terras. Depois fizeram a reforma fundiária, então dividiram as terras. Mas ninguém reclamava, ninguém odiava, todo mundo
aprendi a trabalhar, aprendi a estudar, tudo, e formar um futuro. Desde pequeno? Desde pequeno. Desde pequeno, tem uma frase, eu vou falar em italiano, impara l'arte, mettila da parte, quer dizer, aprende, vamos dizer, uma profissão e guarda. No futuro vai te servir. Entendeu? Então todos tinham que aprender a fazer alguma coisa. Isso já estava claro na mente da gente. Vagabundear pelas ruas, não. A gente brincava muito nas ruas, mas não vagabundo, não. Sim. E os seus pais, eles faziam o quê? O seu pai, sua mãe? Minha mãe era costureira. Então ela trabalhava de noite e de dia cuidava de 10 filhos, nós éramos 10. Meu pai foi imigrante nos Estados Unidos com 18 anos, analfabeta. Ele deixou de estudar porque faleceu o pai dele. E ele cuidava com 8 anos dos irmãozinhos menores em casa. Com 18 anos foi para os Estados Unidos, ficou 5 anos, ganhou um pouco de dinheiro, voltou, casou, teve o primeiro filho, deixou minha mãe com 17 anos um filho e voltou para os Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. Nossa. Ficou mais 6 anos. Aí voltou e ele começou a produzir vinho, um vinho muito bom, por sinal, e fazia cal, que não tinha cimento. Então o cal virgem a gente usava para as construções, no lugar do cimento. Cortava bosques de carvalho, troncos que ele estourava com a dinamite. Então ele inventava sempre serviço para fazer. Se fosse hoje, seria um grande industrial, com as oportunidades do mundo de hoje. Mas levou para frente uma família muito numerosa, com muita dignidade. E como é que o senhor começa a perceber essa vocação religiosa do senhor? Foi logo na sua infância, adolescência? Como é que começou a despertar isso? Olha, a vocação religiosa, se for mesmo chamado de Deus, tem momentos decisivos. Na escola, agora acompanhando esta briga entre Israel e palestinos, as crianças que crescem na Palestina, eles só podem ter ódio dos outros. Quando a gente terminou a guerra, na escola, os professores se ensinavam a odiar quem tinha vencido a guerra. Estados Unidos, Inglaterra... Porque tinha bombardeado, tinha feito aquilo, sabe? Cultura é coisa terrível. Isso vai entrando na cabeça. Mas eu sentia dentro que não era verdade, sentia, não tinha raciocínio, mas sentia. Aí, por um acaso, na escola eu li um trecho da vida de São Francisco, que ele entrou na cidade de Gubbio, onde é a história do lobo de Gubbio, não sei se você ouviu falar. Não. Que ele entrou nessa cidade e todo mundo vivia amedrontado, as crianças não saíam para brincar, todo mundo, porque tinha um lobo que vinha das montanhas. Gubbio é uma cidade muito característica lá na Umbria. E perguntou por que o povo estava triste. Disse, não, porque vem um lobo aqui que amedronta as crianças, pode fazer mal, etc. Mas é porque vocês não são amigos dele. Se vocês fossem amigos dele, ele brincaria com as crianças. Então, mas essa tem uma história, lógico, pode não ter acontecido, mas o símbolo da vida de Francisco, que sendo um santo, tinha tornado a ser o homem amigo de toda a natureza. Aí ele foi, procurou o lobo, chamou ele de irmão lobo, fez um pacto com o lobo, e o lobo tinha que brincar com as crianças e o povo se comprometia a dar alimentação para ele. E aí a cidade voltou a sorrir, voltou a brincar, voltou a viver. Isso me tocou profundamente. Me tocou profundamente. O senhor pensou nos inimigos. Me limpou. Quer dizer, tudo aquilo que os outros queriam impor na minha mente, mas que o meu ser rejeitava, entende? Sumiu. Aí ficou só esta imagem do mundo, de criar a fraternidade entre os povos, entre as pessoas, animais, etc. E aí, por um acaso, minha mãe foi a um congresso, ela fazia parte da Ação Católica dos Trabalhadores, em Assis mesmo, e já tomou contato com lá, quando ela falou Assis, e já lembrei Francisco. Falei, lá que eu quero ir. Quer dizer, não usava a cabeça, era o coração. Totalmente. Só o coração. E fui lá, me senti bem,
Depois conheci lá os missionários que trabalhavam na África. Eu nunca pensei em ser padre. Nunca? Nunca. Eu queria ser missionário. Não interessasse se fosse padre ou não fosse padre. O que eu queria ser era missionário. Porque Francisco não era padre também. É. Então, esse ideal me acompanhou. Vivi uma infância, uma adolescência no seminário maravilhosa. Às vezes a gente fala, mas você não pode decidir. Lógico, você não vai pela cabeça. A vocação não é cabeça. Não. A vocação é chamado de Deus. Por isso se chama vocação. Da palavra latina, vocare, chamar. Então, se ele chama, não adianta. Você não pode resistir. Ele te conduz. E aí esse trabalho seu religioso começou ali na Itália mesmo, naquela região que o senhor nasceu? Aí eu me formei, estudei, acho que Deus foi me formando culturalmente, espiritualmente, isso me formou. E depois que me formei padre, em 64, fiquei 2 anos na Itália, mas sempre com aquela ideia que eu tinha que ser missionário. Missionário, viajar pelos cantos onde que ali. precisasse, nos lugares mais difíceis, mais pobres, onde que eu pudesse ser útil. E depois de 2 anos, eu fiz o pedido para ser missionário. No começo, a minha ideia era ir para a África, mas depois o Papa João XXIII pediu para a gente vir para a América Latina, porque faltava padres aqui. Alguns amigos meus já formados padres alguns anos antes já tinham vindo no Brasil. Aí fomos direcionados aqui no Brasil. E o senhor chegou aqui no Brasil e foi para qual cidade? Foi para Caçapava primeiro, ou Santo André? Eu cheguei em Santo André, André. Porque era a sede da ordem religiosa dos franciscanos. Fiquei lá um tempinho, depois fiquei 2 meses no Paraná, até aprender a língua, porque eu não sabia nada. Só sabia que o português tinha 24 letras e o italiano tinha 21. Então só essa era a diferença. Aí fui para lá, depois voltei para Santo André, que cheguei em agosto. Em janeiro, que a gente era, tendo aprendido um pouquinho a língua, tudo, já era colocado na sede onde tinha que ir. Até aconteceu um caso engraçado, que em janeiro eu fui substituir no Rio os padres para rezar as missas, que eles iam fazer o retiro espiritual. E como tinha conhecido, eu vim de navio, conheci um jogador do meu time de lá do Juventus, que voltava final de carreira no navio, fizemos amizade, eu que sou apaixonado de futebol, então já viu. E fizemos amizade e fui visitar ele. E falei para um rapaz para comprar passagem para o ônibus das 11, que eu não queria chegar muito cedo em São Paulo. Ele esqueceu, comprou o ônibus das 10. Quando vi, fiquei meio aborrecido, falei, mas eu vou chegar às 5 horas lá em São Paulo, vou fazer o que? Tem que esperar. Tá bom, fomos. Saímos, chovia aos cântaros. Mas como tinha sido um dia muito quente, depois soube que tinha feito 45 graus. Aí dormi, cochilei no ônibus. Quando acordei, eu já estava no topo da serra. Mas, apesar de ter poucos carros naquela época, na Dutra, estava entupido de carros no posto. Aí perguntei o que era. Não, é porque tinha terminado a subida da serra da Dutra, naquele ano, em 66. O ônibus que eu ia pegar das 11, ele subia. Como não podia nem para frente nem para trás, porque estava chovendo, ele parou. Ele rodou abaixo com estrada e tudo, morreram todos. Olha o destino, já, né? O primeiro sinal que alguém conduz a tua vida. E o nosso motorista subiu, desconfiado da tecnologia moderna, subiu pela estrada antiga, falou que lá tem 400 anos, nunca desmoronou com esta chuva. E foram os únicos 2 ônibus que chegaram no Alto da Serra. Então foi Santo André, depois vim para Caçapava, eu fiquei 5 anos. E em Jacareí o senhor chega em qual momento? Em Jacareí eu já tinha contatos com todo o Vale do Paraíba, praticamente, quer dizer, de Taubaté até Jacareí, porque era a diocese de Taubaté. E nos anos 70 eu comecei encontros de jovens. Eram os únicos. Naquela época não tinha nenhum encontro de jovens, a gente até criou
E o Shalom tinha começado em Pinda. Aí vem o pessoal de Jacareí. Depois tínhamos reunião dos padres. Então eu frequentava Jacareí e depois trabalhei muito nos cursilhos. Então tinha gente de Jacareí, São José, Taubaté, Caçapava, que vinha nos cursilhos. Então entrelacei essas amizades assim. Depois fiz muita amizade com o Monsenhor, etc. E tinha ido 2 anos lá em Santo André, terminou a coisa em Santo André, e o Monsenhor ficou doente. E o bispo me pediu para eu ficar na matriz, para ajudar no lugar do Monsenhor até acertar as coisas. Aí na matriz, quando estava lá, tinha um grupo que estava junto comigo, porque eu depois de Caçapava fui para o litoral. Fiquei 5 anos no litoral. E começamos trabalhos assim, porque sempre eu falo, alguém me pergunta, porque alguém pensa que eu sou um agente social, um filântropo. Não, eu sou cristão. Eu vejo o mundo, o dom que Deus me deu na minha fé, é de enxergar a vida e a sociedade à luz do Evangelho. Tanto que eu falo brincando com todos esses protestos, essas coisas das cidades que eles dizem, queremos uma sociedade padrão FIFA. Eu falo, e por que não padrão cristão? Padrão cristão é superior ao padrão FIFA. Compreende? Então, na vida prática, o fato de ser religioso só para frequentar a igreja nunca me disse nada. Vou ser sincero. Se eu fosse só para frequentar a igreja gozada, eu rezo muito. É preciso rezar muito. Compreende? Eu não seria cristão. Não me diria absolutamente nada. Para o senhor, ser cristão é uma coisa além disso, né? Me disseram, Frei, sabemos que o senhor tem fé. Mas quando o dinheiro tem? Falei, nem um tostão. Sabemos que o senhor tem fé, mas sem dinheiro não constrói o hospital.